Eles andaram um bilhão de quilômetros lá. E 6 anos no carro. Cara, então, aquilo que pode ser um calcanhar, a indústria, os fabricantes de carro elétrico estão indo um passo à frente para garantir para o consumidor. Eu queria, na verdade, a gente não tem muito mais tempo, mas eu queria ter falado bem mais disso com você. Mas... E eu só pedi para cumprir esse horário de 2 horas, porque eu tenho um jantar com meu filho, com o Kevin, que mora aqui perto. Vamos já terminar aqui, mas só pra gente, não pode, lógico, deixar de falar do assunto, você que tá sempre falando de carro elétrico, qual que é a principal vantagem que você acha do carro elétrico hoje em relação ao carro a combustão? Léo, tem muitas, cara, tem muitas. Primeiro, economia, né? Um carro... Vamos falar primeiro 100% elétrico, depois eu falo do híbrido. Um carro 100% elétrico, ele é muito econômico em tudo. Na manutenção, que ele tem... As partes mecânicas são bem menos partes mecânicas do que um carro a combustão, não se compara. Então, se ela não tem manutenção não tem o carburador, não tem a vela, não tem não sei o quê, não tem a injeção eletrônica, não tem nada disso. Não tem que trocar a vela a cada 40 mil quilômetros? É muito, muito, muito simples. Não tem que trocar óleo, é muito simples. Então, a arquitetura do carro, por ser muito mais simples, ela sobra mais espaço interno. Então, você vê carros elétricos compactos por fora e com belo espaço por dentro. E realmente isso é uma vantagem. Então, isso é uma coisa. A outra é que essa nova leva dos carros chineses, e digo da BYD, da GWM, desses players todos que chegaram, né, da Zeekr, trouxeram carros extremamente tecnológicos e com preços muito inferiores à competição aqui no Brasil. Então, o brasileiro passou a ter acesso a um nicho do mercado que ele não tinha antes, que estava num patamar acima. Economia, eu já testei carro elétrico e fazendo a comparação com um carro que faça 12 km por litro na cidade, carro econômico, e 14, 15 na estrada. Eu economizei 75% se eu comparar o que eu gastei plugando na tomada com abastecendo no posto. Então é uma economia muito grande, ou seja, você gasta um quarto do que você gastaria. Silêncio. O carro é extremamente silencioso, uma cidade como São Paulo, e a estrutura é muito bem protegida para não transferir as irregularidades do terreno e também do barulho de fora para dentro da cabine, senão não adianta você ter um carro silencioso e ele não ser hermeticamente audível fechado, não ter um encapsulamento do áudio. Então, de som. Ele é mais isolado que os carros a combustão. Muito mais. Então, fora o projeto de tecnologia, segurança, isso vale para qualquer carro. Hoje os carros novos vêm com mais segurança, só que com custo mais baixo. Então, para mim, esses são os principais pilares. Se você falar de São Paulo, como uma cidade como São Paulo, e você tem, por exemplo, uma opção de carregar em casa, mas você não quer colocar um wallbox. A maior parte das montadoras hoje entregam wallbox ou carregador portátil. Só para o pessoal saber, o wallbox é o quê? A wallbox é um carregador que você coloca na parede, uma plataforma que você coloca na parede, já sai o cabo com o próprio bocal para você colocar, carregar eletricamente o carro. E o carregador portátil, ele sai também desse bocal, é uma tomada de 3 pinos, 20 amperes, que é aquela mais chatinha, que hoje vem em cafeteira, né, às vezes em algum micro-ondas e tal, que é uma diferente de 10 amperes, ela é 20 amperes. Então, é muito fácil. Eu em casa, por exemplo... Tá carregando em quanto tempo, geralmente, o carro? Você vira hoje tem até 20 minutos, mas... Você não vai conseguir colocar na sua casa que vai pagar R$1 milhão por um carregamento. Você vai conseguir na rua. Mas em casa, você vai ter um de 7 kWh e você vai carregar durante a noite como um celular. Entendi. Né? E você nunca vai deixar zerar. Eu carrego, por exemplo, quando chega a 20%, 25% e carrego até 80%, 90%. Não precisa chegar a 100%. Hoje um carro elétrico ele tem 350 km de autonomia. Eu ando por dia 60 km. Cara, você vai carregar 6 dias, vai carregar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, são protocolos muito parecidos com o que você faz com o celular. Então, primeiro lado econômico, infraestrutura. Eu acho importante você ter, ou na sua casa, ou no escritório, ou uma tomada, 20 amperes você pode carregar, ou um lugar para colocar um wallbox. Se não tiver, e você não fizer viagens muito longas, por exemplo, vai só até Campinas, só até Santos, o elétrico ainda está segurando.
O que eu acho que pode ser um desconforto é o cara ter um carro 100% elétrico e ter que pegar uma estrada, longa viagem e Sim. tal, e ficar refém da infraestrutura viária elétrica na estrada, não na Mas a cidade. BYD tá investindo nisso? Tá, Colocando hoje é a postos de maior, recarga? ela fez uma parceria com a EasyVolt e com a Tupi Sim. e se tornou a maior fornecedora de energia. Antes você tinha a Tupinambá, você tinha a rede Raizen e tal. Aí a BYD fez uma associação com a EasyVolt, com a Tupi, com mais de 450 pontos de recarga, mais 50 próprios dela, ou seja, 500 pontos de recarga, e se tornou, que ainda está aquém do que a gente precisa. Sim. Mas dentro do ranqueamento do Brasil, hoje é a maior, dentro dos fabricantes, é a maior fornecedora de energia elétrica. Esse, para mim, é o lado positivo. O carro híbrido, ele trafega nesses dois mundos, carro combustão, carro elétrico, você tem essa facilidade. Também testei fiz 38 km por litro, né, também, Nossa, e mantendo combinadas as duas potências, porque você tem hoje no carro uma função que chama, esqueci o nome, DCA, CDA, que você programa a bateria para até chegar a 50%, ela não descarrega mais e joga para o motor a combustão para você ter sempre a potência combinada. Por exemplo, o Song Plus, ele tem 235 cavalos de potência e 110 só no elétrico. Se você perde fica com 100 e poucos cavalos. Daquele peso, vai ficar xoxo. Sim. Então, para isso, é SOC, Standard of Charge, o nome que eu queria lembrar. Você programa no painel do carro que quando chegar em 30%, 50%, ele vai jogar para o motor combustão. Com uma vantagem, quando está no combustão, ele está recarregando a parte elétrica também. A força motriz já carrega a parte elétrica. O que tem de gargalos dentro do mercado que a pessoa fala, isso sim é muito incipiente e está melhorando. Pós-venda, como que funciona? Como funciona a revenda do teu carro 100% elétrico e tal? É muito laboratório, mas isso passa por qualquer marca. E está evoluindo. Hoje já tem muita montadora que tem do lado da concessionária um serviço de seminovos e os caras já não encontram mais seminovo pela oportunidade. Como está aumentando a venda do seminovo, vai subir o preço também. Então, já que eu falo 3, 5 anos, isso vai estar equalizado. O preço do seminovo já deve subir, porque é o calcanhar de Aquiles hoje. Exatamente, mas vai melhorar e está melhorando. Entendi. Confiabilidade na bateria. A BYD, por exemplo, dá 8 anos na bateria, que dá mais ou menos 1 milhão de quilômetros rodados. Nossa. Só aquele Corolla lá, que o cara foi para os Estados Unidos, que que ganhou o seu carro novo, não lembro o que foi. Era o Etios, se eu não me engano. Não era o Corolla? Acho que foi o Corolla. Eu vi o Etios, que eles andaram 1 bilhão de quilômetros lá. E 6 anos no carro. Cara, então, aquilo que pode ser um calcanhar, a indústria, os fabricantes de carro elétrico estão indo um passo à frente para garantir para o consumidor. Fábrica no Brasil, GWM montando, o BYD acabou de montar, já saiu o primeiro carro da linha de produção. Então, quando você tem uma fábrica instalada e um investimento de 5,6 bilhões, está mostrando que os caras não estão aqui para brincadeira, está apostando. Então, existe os dois lados. Existe muita fake news, né? E existe um lado que está todo mundo ainda tateando, Léo, conhecendo o mercado, entendeu? É o que eu falo para os meus amigos. Você compra um carro hoje, você ficou apaixonado por um carro. Você vai vender ele daqui a 4 anos. Aí você fala assim, puta, eu não vou comprar porque daqui a 4 anos ele está perdendo o maior valor de revenda do que dos outros. Cara, aí você vai ficar 4 anos com um carro que você não gostaria de ter por conta do preço de revenda daqui a 4 anos? Ou você vai ser feliz do que 4 anos e perde lá 10, 15% em relação aos outros? Mas você ganhou também no consumo de combustível. Claro, né? no custo de propriedade, tudo, cara. Então, assim, tem coisas que as pessoas colocam na balança de uma maneira irracional. E a compra do carro elétrico não é coisa emocional, é técnica. Hoje tem números para mostrar. É uma compra racional. O pessoal fala que no Sul e no Sudeste já dá para você ter carro elétrico. Você tem estrutura. E Centro-Oeste, Norte e Nordeste? Como você Centro-Oeste está bem melhor agora, Nordeste está pífio ainda. E Norte esquece. Ah, não, ainda tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Aí aconselho o híbrido. Tá. Aí o híbrido. Eu sou, para falar a verdade, sou um cara bem conservador nesse negócio de carro. Eu comprei e troquei o meu ano passado, 100% a combustão. Mas uma coisa que já fez... Eu tô confiando agora nessa nova bateria de eletrólito sólido. Aí, pra mim, é outro carro. Com essa nova bateria. Inclusive, a Toyota entrou nessa também. Nessa bateria. Aí, pra mim, vai ser outro carro. Mas uma coisa que me chamou a atenção na BYD, eu queria saber se você dirigiu, não sei se chegou no Brasil, que o pessoal tá falando de amortecedor novo, mas é um amortecedor que é do século passado o conceito. Mas eles
viabilizar agora. O 9? Que o carro não mexe, você passa em lombada, tá o carro... O 9. Você dirigiu esse o carro? O Wang, o 9, que é do grupo da BYD. Não dirigi esse carro, mas eu vi test drive, fiquei ao lado, o Alexandre Baldi, que é o vice-presidente sênior da BYD no Brasil. A gente fez uma matéria saindo do headquarters da BYD aqui em São Paulo, ali no Morumbi, indo até uma concessionária McLaren Maia em Pinheiros. Sim. E eu fui do lado dele enquanto ele dirigia. Claro que trânsito, anda e para, a gente não pode testar muito, mas eu vi o teste que o Felipe Massa fez em Interlagos com o carro e saiu realmente muito impressionado. E eu vi esses testes, cara, a suspensão... Lembra daquela história da suspensão ativa da Williams, claro, do Russell? Que o carro via lá na frente uma lombada, uma irregularidade, qualquer coisinha que tem na pista, e ele já preparava a suspensão para estar mais baixo, mais alto, ou para a esquerda ou para a direita, em função do terreno. Ele lia a topografia do terreno. O 9 vai além. Olha só o que o carro faz. Além de fazer isso, por isso que ele fica estável total, ele percebe um buraco lá na frente. O que ele faz? Abaixa a suspensão traseira, levanta a dianteira, dá torque quando está chegando perto do buraco e pula. Você tá brincando? Não tô brincando. Ou seja, ele flutua em cima do buraco. Então ele faz, não é que ele faz assim, você não vai ver isso. Entendi, não é a super máquina. Não, mas ele... Eu entendi. É muito sutil, mas a roda não vai encostar no buraco, ela vai flutuar em cima daquele espaço. Nossa, isso eu queria ver. Ô, Rufo, você que conhece o pessoal da BYD, você vai falar, porque o pessoal na internet, já que me conhece como engenheiro Léo, você vai falar pro pessoal da BYD. O engenheiro Léo quer testar esse carro, ele vai dar a opinião dele. Você pode falar qual carro que você quer testar. Você me dá 2 semanas só, porque assim, acabou de lançar alguns carros novos e tá muito com a imprensa. Mas você me pedindo um carro com 2 semanas de antecedência, você fala o modelo que você quer testar, eu trago o carro aqui para você e depois quero a sua réplica. Não, eu quero testar como engenheiro mesmo, como engenheiro. Você faz as suas observações. Olha. A experiência ao dirigir, ela é o melhor marketing, e não vou falar só da BYD, de qualquer carro elétrico muito bem fabricado. Eu vou levar, se você conseguir isso aí, eu vou levar um colega meu, engenheiro, amigão meu, Felipe, professor Felipe. Fechado. Foi engenheiro da McLaren. Engenheiro da McLaren. Hoje ele trabalha para Ford. Daqui ele trabalha para Ford dos Estados Unidos. Legal. A gente quer fazer uma análise... Qual o sobrenome dele? De engenheiro. Ai, deixa eu lembrar o nome do Felipe agora. Tem um Felipe que era engenheiro, foi engenheiro da... Ele tá até no... do Nelsinho Piquet, foi engenheiro do Amir Nasser. Não, ele é novo. Ele então tá até num documentário que saiu sobre Fórmula 1 na Netflix, ele aparece nesse documentário, estando na McLaren. Eu vou pegar... agora eu não vou achar ninguém aqui, mas eu vou pegar. Eu sou péssimo de sobrenome. Mas eu quero levar ele, vou ligar pra ele e pra gente ir junto, porque ele é um cara muito... Pode ir, você vai gostar ou não, mas aí eu quero... Não, esse aí eu achei totalmente isento. Eu achei mágico. O 9 a gente não vai conseguir, porque só tem um exemplar e ele fica rodando o Brasil inteiro agora, né? Como demonstração. Legal. Mas qualquer outro, pega o line-up da BYD, fala o carro que você quer testar, eu trago o carro para você e aí quero a sua opinião. Como diz um amigo que tem o canal dele, Opinião Sincera, você vai dar a sua opinião sincera aí sobre o carro. Legal, vamos fazer uma análise técnica.